Olá, amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vocês que estão nos acompanhando, estamos trabalhando o livro Desafios da Educação. E agora nós vamos entrar na sexta parte do livro, que é Educação e Movimento Espírita, neste livro psicografado por Raul Teixeira, sob a orientação do Espírito de Camilo. E aí, nesses estudos, nós temos uma curiosidade. O meu livro, ele é da segunda edição, acredito que a primeira está da mesma forma. O que acontece? No meu livro, são 85 perguntas e respostas. Estudando praticamente pergunta a pergunta, nós vimos que a pergunta de número 57, na primeira e segunda edição, não existe. Ela pula da 56 para a 58. Então, as próximas edições, provavelmente a partir da quarta, eu não sei como está a terceira edição, mas a partir da quarta ela já está 55, 56, 57, 58. Então, na conclusão final da obra, são 84 perguntas e respostas. Então, vocês viram outros vídeos, eu falando um livro de perguntas e respostas, 85 perguntas e respostas, mas são 84, ok? E hoje, no meu livro, nós vamos trabalhar a questão de número 65. Se a sua edição é a partir da quarta, talvez a terceira também seja 65, mas se for a partir da quarta, a sua questão é a de número 64, ok? Olha a perguntinha. Olha a pergunta que o Raul faz para o Espírito de Camilo. Qual a importância das ideias espíritas sobre imortalidade da alma, reencarnação, lei de causa e efeito, por exemplo, na vida da criatura humana? Qual é a importância dessas noções para o nosso dia a dia? E aí nós vamos pegar algumas observações apenas para a gente pontuar, para a gente nortear a nossa resposta. O fato de sabermos que a morte não nos arrebatará o corpo físico, que não nos matará realmente, já traz para a gente a situação de imortalidade, já traz para a gente o conforto da imortalidade. Então, só da gente saber que a morte não existe, já é um conforto. Embora muitos de nós tememos a morte. E é muito interessante a questão do temor da morte, por quê? Nós fazemos um treino para a morte todos os dias quando a gente dorme. E quando a gente desperta, a gente se certifica que não morreu quando desperta aqui. Então a gente já faz um treino. Bastou dormir, é um treino. Por quê? Porque o espírito, ele se afasta do corpo, mas ele está ligado ao corpo. Ele se afasta, mas ele está ligado. No desencadear da morte, ele se afasta e se desliga. Então, no momento que está aqui o corpo e o espírito juntos, deitaram, dormiram, o espírito sai, vai para outras regiões de trabalho, de estudos, de vínculos, positivos ou negativos, ele vai para outras regiões. No despertar, ele retoma o corpo, levanta e a vida que segue. E na morte, ele vai para outras regiões e esse corpo não tem mais o movimento do despertar. E aí a vida segue em outra dimensão. Então você imagina, mas eu tenho medo da morte. Um filósofo antigo disse assim, embora eu não me recorde o nome dele, eu não sei se é Epicuro, mas eu vou pesquisar depois, pesquisem junto comigo. Eu não temo a morte, porque eu e ela nunca nos encontraremos. Eu não temo a morte, porque eu e ela nunca nos encontraremos. Enquanto eu sou, ela não é. E o dia que ela for, eu já não serei. Olha que interessante isso. Aliás, agora já me veio a dúvida se foi Mário Quintana. Então eu estou falando de filosofia grega e de repente é o nosso brasileirinho aqui, muito respeitado por aquilo que ele nos diz, mas eu não temo a morte. Por quê? Eu e ela nunca nos encontraremos. Enquanto eu sou, ela não é. E o dia que ela for, eu já não mais o serei.
Por quê? Porque ele sai da vida física e parte para a vida espiritual. Talvez não tenha a profundidade do conhecimento que a doutrina nos apresenta, mas os dizeres, eles são tão profundos, tão significativos e tão simples, porque a morte para nós, enquanto aqui estamos, ela não é. Mas o dia que ela acontecer para nós, nós já não o seremos. Porque vamos para o outro lado da vida. A vida permanece. E é muito interessante um outro aspecto. Nós somos, o ser humano, é o único ser vivo que tem noções da morte, que sabe que vai morrer. O único ser vivo que sabe que vai morrer. Por exemplo, você que tem cachorro, você que tem um gato, ele está lá dormindo, está aí encostado na sua perna, está brincando, mas ele não sabe que ele vai morrer. Você já está pensando na sua morte. Na hora que nós começamos a falar, você já começou a pensar na sua morte. Outros já estão fazendo, não, mas eu não vou agora não, eu vou daqui a... Enfim. Então, essa noção de imortalidade, ela muito nos acrescenta. É importante que a gente entenda, que a gente escute, que a gente converse, que a gente trate com naturalidade aquilo que é absolutamente natural, ou seja, a imortalidade da alma. A vida não se faz aqui. Aqui é uma faceta da vida apresentada por Deus. É apenas uma faceta. Mas a pergunta, ela traz para a gente outras questões. Por exemplo, a lei de causa e efeito. E aí olha a colocação que o Camilo diz para nós. A lei de causa e efeito, que é incorruptível e matematicamente perfeita. Gente, quando ele fala matematicamente perfeita, ele está falando de exatidão. Tá claro isso? Exatidão. Não há dúvida. Matemática não tem dúvida. Filosofia vai depender da interpretação que você der, mas a matemática não tem dúvida. Ela é incorruptível porque é uma lei. Você não tem acordo de corrupção com Deus. O que é sim, o que é não. Lembram da fala de Jesus? No capítulo 5 de Mateus, no versículo 37, seja o vosso falar sim, sim, não, não, e o que passa disso é de procedência maligna. Por quê? Porque, olha, a lei é incorruptível. A gente planta, a gente colhe. Você pode escolher o plantio que desejar. Você pode escolher o terreno que quiser. Você pode escolher a qualidade da semente que tiver nas suas mãos. Você pode escolher a forma de plantar, ela é completamente sua. Mas a colheita não. A colheita não. Então, veja bem, olha a forma que o Camilo traz para a gente. A lei de causa e efeito, que é incorruptível e matematicamente perfeita, rege as nossas existências em nome da perfeita justiça. Uma vez que recebemos da vida cósmica, de conformidade com o que a ela oferecemos, independentemente das declaradas injustiças. Porque nós temos um tal de declarar, não, mas Deus é injusto demais. Se nós pararmos para pensar na gravidade dos momentos que nós estamos vivendo hoje na Terra, eu vou pegar alguns dados só para vocês terem uma ideia, que é quando nós falamos da quantidade de pobreza, de pessoas que estão abaixo da linha da pobreza no mundo. Nós estamos falando de aproximadamente 3 bilhões e 400 milhões de pessoas. Nós estamos falando, nessa área da miséria humana, 2 bilhões de pessoas que estão sem água potável no mundo. Até 2018, a Organização Mundial de Saúde liberou para a gente uma estatística de aproximadamente 800 mil pessoas envolvidas com suicídio no ano. Isso estava acontecendo por ano, média, antes de começar a pandemia. Parece que a partir da pandemia nós tivemos agravamento desses quadros.
Hoje ele já não está distante da gente, como nos relatam as estatísticas. Nós temos aproximadamente 3 pessoas se suicidando a cada 2 minutos. É uma pessoa a cada 40 segundos. Nós, até 2019, estávamos com a Síria em 8 anos de guerra, com aproximadamente 530 mil mortes no movimento civil, absolutamente desnecessário, mas para dar valor à arrogância, ao orgulho que vai acontecendo dentro dessas relações criminógenas, eles vão ceifando vidas. Então, quando a gente começa a olhar essas situações, a gente começa a falar da injustiça divina. A gente consegue perceber a injustiça social, mas a injustiça divina, ela não existe. Para as pessoas estarem vivenciando situações na linha da pobreza, situações de dificuldades em ter água potável, em não dar conta de alimentar uma semente de esperança no seu sentimento e sair da vida pelas portas do suicídio, ainda que o suicídio não seja uma alternativa, mas milhares dessas estão buscando uma situação melhor para viver. Elas querem sair do sofrimento, ainda que busquem a morte, mas acabam avançando para uma linha de sofrimento ainda maior. Para nascer num país como a Síria, num país reinado pela falta de saneamento básico como a Etiópia, para nascer no Haiti, vocês imaginem que nós estamos falando de regiões paupérrimas, mas para tudo tem uma lei de causa e efeito. Mas na nossa cabeça, porque nós queremos ver justiça com os nossos olhos. Porque no fundo, não é simplesmente o nosso desejo de ver a justiça acontecer. É porque ainda está arraigado dentro de nós o sentimento de vingança. Se uma pessoa comete enganos, comete crimes, a gente quer ver a punição dela a olhos claros, aqui na vida e hoje. Eu quero que ele comece a pagar amanhã, eu quero que ele comece a pagar ainda na terra. Isso com crimes evidenciados pela mídia, políticos evidenciados pelos excessos, pela corrupção, pelas agressões, empresários envolvidos com a roubalheira. Então, a gente quer ver justiça o tempo todo, mas no fundo, nós queremos é que a vingança se faça. E olha, a justiça é de Deus, não é nossa. Como a justiça é de Deus, ela vai acontecer, porque está na lei de causa e efeito. Eu não preciso desejar nada. Ah, se Deus quiser, fulano vai pagar. Não, não é porque Deus quer, não. É um comprometimento da criatura com a consciência. Quando a gente comete o engano, nós sabemos daquele engano. Hoje, gente, de sã consciência, não existe absolutamente ninguém no nosso meio. Eu estou falando do meio espírita, qualquer meio religioso. Eu vou dizer mais, independente do meio religioso, até quem não tem religião, quem não tem, como todos nós temos a semente divina implantada no sentimento da criatura, porque, conforme coloca para nós o livro dos Espíritos, aonde está escrita a lei de Deus, o que eles respondem? Na consciência. Se ela está na consciência, então todo mundo tem a semente divina dentro dele. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado, o que deve e o que não deve, o que pode e o que não pode. Todo mundo sabe. Mas aqueles que fazem de forma contrária irão receber de volta o que estão plantando. Agora, uma coisa é fazer de forma contrária às leis divinas, consciente. Outra coisa é fazer inconsciente. A punição para aquele que comete um engano, ela é de forma mais grave, aquele que comete um engano consciente, ela é de forma mais grave daquele que comete um engano sem a consciência. Quem coloca isso para nós? Paulo de Tarso. Quando ele relata, aquele que não conhece a lei, o que faz é lei. E aquele que conhece e a derroga será punido pela própria lei.
Se eu não me engano, está no primeiro capítulo de Coríntios, está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 12. Se eu estiver errado, vocês podem corrigir nos estudos de vocês. Mas me vem à memória esta fala de Paulo de Tarso. Quem não conhece a lei, o que faz é lei. Significa que ele pode até cometer enganos, mas dentro do movimento de aprendizado dele. Mas aquele que conhece e a derroga será punido pela própria lei. Olha a reação matemática da lei de causa e efeito. Olha a matemática, como diz aqui para nós o Espírito de Camilo, matematicamente perfeito. Então, essas noções de causa e efeito, de livre-arbítrio, de imortalidade da alma, de reencarnação, que a gente sabe que vai e volta. A gente sabe que vai e volta. Isso, determinados movimentos, nós temos lembranças das situações que nos agridem. Às vezes a pessoa que tem medo de altura, por exemplo, é um acrofóbico, medo de altura, acrofobia, muitas vezes ele esteve envolvido com situações criminógenas no passado. Hoje ele não consegue subir um barranco de 3 metros. Quando a gente estava no exército, nós fazíamos curso de montanha e nós tivemos um colega, um militar, que ele não conseguia escalar barranco. Então, a gente começa a treinar nos barrancos, depois vai para as pequenos muros, pequenas pilastras dentro do próprio quartel, depois a gente iria para o CEMONTA, Campo Escola de Montanha, na Serra da Piedade, e eu estava envolvido com o primeiro grupo de montanha que participou desse curso do Campo Escola. Além da gente aprender a escalar, a gente fazia parte do grupo que montava esse Campo Escola, que depois vieram os militares, do Exército, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, mas nós fazíamos parte do primeiro grupo que inaugurava o CEMONTA, Campo Escola de Montanha da Serra da Piedade. Então, nós tínhamos um colega que ele tinha acrofobia. Nos pequenos treinos dentro do quartel, ele entrava em crises de pânico, porque às vezes a pessoa fala assim, eu tenho medo de altura, então quando eu estou no avião, não, mas só dela estar de avião, ela não é acrofóbica. Só dela chegar numa janela do quarto andar, no quinto, não, ela não é acrofóbica. Mas quando esse medo é avassalador, são situações que a pessoa se envolveu no passado. Este colega foi dispensado, foram feitos vários exames, vários testes dentro da área psicológica e psiquiátrica, e ele foi dispensado porque não tinha como ele servir se ele tinha medo de altura. Mas muitas vezes esses medos mostram pra gente que caminhada que a gente fez lá atrás. Lá atrás, por quê? Porque nós estamos falando de noções de reencarnação. Eu tive um outro amigo que ele tinha dificuldades. Ele estava lendo aquela coleção dos Inconfidentes, de Mário Tiradentes, Confidências de um Inconfidente, A Moça da Ilha, Aleijadinho. Ele estava... Só que quando ele chegou no livro Confidências de um Inconfidente, determinada página ele começou a passar mal. E aí ele fechava o livro, ele sentia náuseas, dores de cabeça, parou de ler. Passada uma semana ele pegou de novo. Chegou nesse momento, ele parou. E aí ele vinha no início do capítulo, mas chegava ali e ele parava. Na reunião mediúnica que ele trabalhava, ele começou a ter dificuldades de sintonia. E aí a espiritualidade falou com ele, meu filho, você está tendo dificuldades de abrir o canal de acesso às atividades que nós temos aqui na prática mediúnica das nossas atividades. Você está fazendo a leitura dos livros da Inconfidência. O nosso irmão Tomás Antônio Gonzaga, ele foi muito fidedigno nos relatos para Mariluz Vasconcelos, a médium psicógrafa. E ali, na precisão, você aparece na história. Então, quando você abre determinada página, você começa as vistas a escurecer, você tem náuseas, tonteira, você começa a passar mal, porque você vai se reconhecer se continuar nas suas leituras. Entretanto, você foi algoz.
Você não foi nenhum dos que batalhou em nome da liberdade, que lutou em nome do Cristo em meio à liberdade, como muitos dos inconfidentes fizeram e sentiram a presença divina dentro deles na noção plena de liberdade. Você não foi, não. Como você foi um dos algozes, você poderá se reconhecer. E isso vai tumultuar o seu movimento de trabalho para conosco. Então, avalie se você vai dar continuidade nas leituras. E aí ele fechou a obra, não abriu mais, e aí ele se lembrou que quando ele era criança, ele não ia nas cidades históricas. Ouro Preto, São João del Rei, Tiradentes, Diamantina, Congonhas, mas Diamantina, embora seja um pouco afastada, mas também faz parte desse movimento barroco e trazia lembranças para ele daquilo que aconteceu há 2, 3 séculos atrás. Porque o movimento da reencarnação é esse movimento de esclarecimento e de redenção da alma, para nós fazermos também movimentos de mudança. Então a lei de causa e efeito está aí para nos mostrar a necessidade de modificarmos valores, sentimentos, relações, percepções e nos espiritualizarmos dia a dia. Por isso, a importância dessas noções com profundidade, que é o que a gente trabalha no nosso movimento espírita. É isso aí. Eu vou agradecer a paciência de vocês. Tomara que esteja valendo as nossas reflexões. Até breve, se Deus quiser.